Capítulo 34, Exercícios e Problemas, exercício 79. O interruptor da figura P3479 ficou aberto por um tempo muito longo. Ele é fechado em T igual a 0. Qual é a corrente através do resistor de 20 ohms A, imediatamente após o interruptor ser fechado? B, após o interruptor ter ficado fechado por um longo período de tempo. C, imediatamente após o interruptor ser aberto. Bom, o indutor, por efeito Faraday, não permite que a corrente tenha variações instantâneas em cima dele. Então, ele vai fazer tudo para que a corrente permaneça a mesma. Então, se o interruptor está aberto durante um longo tempo, quer dizer que a corrente sobre todo o circuito é 0. No momento em que a gente fecha o circuito, fecha o interruptor, fechando o circuito, a corrente que sai da bateria, a gente pode descrever ela passando pelo nó A, que é o que eu descrevi aqui, entrando por resistor de 20 ohms como sendo I1, e passando pelo indutor, eu vou chamar a corrente pelo indutor de I2. Então, de cara, o item A, no momento em que eu fecho o interruptor, sobre o resistor, sobre o indutor, a corrente é 0. Então, a corrente é 0 porque ele vai gerar uma diferença de potencial, fazendo com que essa corrente não tenha variação instantânea. Então, no instante que eu fecho a chave, a corrente sobre ele é 0. Se a corrente sobre ele é 0, o circuito passa a ser simplesmente a corrente que sai da fonte e passa pelo resistor de 10 ohms e pelo de 20. Consequentemente, a corrente que sai da fonte é igual à corrente que passa pelo resistor de 20 ohms, que é a I1, certo? Que é a FEM da fonte, dividido pela soma das resistências, a resistência total, já que nesse caso elas passam a ficar em série. Desse jeito a gente tem 30 volts dividido por 10 mais 20, 30 ohms, isso significa que essa corrente é de 1 ampere. Então 1 ampere está saindo da fonte e passando pelo resistor de 20 ohms. Para isso, o indutor gera uma diferença de potencial nos seus extremos. O I2 a princípio vai aumentar, então ele é 0, mas a tendência dele é aumentar. Por isso, o potencial antes do indutor, no sentido da corrente, é maior que o potencial depois do indutor, no sentido da corrente. E esta diferença de potencial no indutor é igual à diferença de potencial sobre o resistor de 20 ohms. Isso é, a diferença de potencial no indutor vai ser igual ao resistor de 20 ohms vezes a corrente que passa por ele, que é 1 ampere. Isso significa que 1 ampere. Isso significa que a diferença de potencial é de 20 volts. Preste bastante atenção nesse resultado, porque a diferença de potencial no indutor para gerar a corrente 0 nesse circuito especificamente não é a FEM da fonte, é menor que a FEM da fonte, já que o indutor está ligado somente ao resistor de 20 ohms. Então a diferença de potencial não necessita ser a FEM da fonte para que a corrente não aumente. Basta que ele tenha uma diferença de potencial de 20 volts, isso vai ser suficiente para que a corrente não aumente, que ela seja 0 no instante em que o interruptor se feche. Bom, o item B. Após o interruptor ter ficado fechado por um longo período de tempo. Bom, depois que fecha a chave, que a corrente é 0, ela começa a aumentar e vai chegar uma hora que ela estabiliza em cima do indutor. Quando ela estabiliza em cima do indutor, então, item B, quando ela estabiliza em cima do indutor, a diferença de potencial passa a ser 0. Por quê? Porque ela está estabilizada, o dIdt é 0, consequentemente a diferença de potencial no indutor é 0. Se a diferença de potencial no indutor é 0, quer dizer que a diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B é 0. Se a diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B é 0, quer dizer que não vai passar corrente pelo resistor de 20 ohms. Isso é, no caso, o nosso I1 vai ser 0. É como se eu estivesse dando curto
em cima do indutor, do resistor de 20 ohms. Isso significa que só vai passar corrente em cima do resistor de 10 e em cima do indutor. E essa corrente em cima do indutor, que é o I2, vai ser igual à corrente da fonte, que é igual a FEM da bateria, que é 30 volts, dividido pelo único resistor que está na linha da corrente, que é o de 10 ohms. Isso significa que a corrente que passa pelo indutor é 3 amperes e a corrente que passa que sai da fonte também é. E a corrente em cima do resistor de 20 ohms é 0. Item C. Imediatamente após o interruptor ser aberto. Bem, na hora que o interruptor está aberto, a corrente que está passando pelo indutor é 3 amperes. Se a corrente pelo indutor é 3 amperes, o que o indutor faz? Faz qualquer coisa para essa corrente não variar. Então, no item C, a corrente que passa pelo indutor, I2, continua sendo 3 amperes na hora que a chave abre. Bom, o que o indutor faz para que essa corrente se mantenha em 3 amperes? Já que a única malha em que está no circuito quando a chave é aberta entre o indutor e o resistor de 20 ohms, então isso significa que a corrente que vai passar no indutor é a mesma corrente que vai passar no resistor de 20 ohms. Quer dizer que essa corrente vai estar no sentido horário, que vai valer I2, quer dizer que a corrente que vai passar no resistor de 20 ohms é também 3 amperes, só que no sentido contrário ao anterior. Isso é, a corrente agora no resistor de 20 ohms vai ser de baixo para cima, e a corrente em cima dele, o I1, passa a ser 3 amperes também. Agora, detalhe, como a corrente inicial é 3 amperes, a tendência dela é diminuir. A tendência dela é diminuir significa que o indutor passa a ter uma polarização onde o potencial posterior é maior que o potencial anterior, que é exatamente a mesma polarização em cima do resistor de 20 ohms. Quer dizer, o potencial embaixo é maior que o potencial em cima, porque a corrente está vindo de baixo para cima. Então, em cima do resistor, a corrente diminui. A diferença de potencial em cima do indutor é igual à diferença potencial em cima do resistor, que é 3 amperes vezes 20 ohms, quer dizer 60 volts. Perceba que a diferença de potencial em cima do indutor é 60 volts. É 2 vezes maior que o da fonte. Por que 60 volts? Por que é maior que o da fonte? Porque ele vai gerar uma diferença de potencial não em função da fonte. Ele vai gerar uma diferença de potencial para manter a corrente igual a 3 amperes. Então, para manter a corrente de 3 amperes, ele faz qualquer negócio, vamos dizer assim. Isso é, ele vai gerar uma diferença de potencial de 60 volts para que a corrente que passe por ele e pelo resistor de 20 ohms seja 60 volts. Então, a corrente que passa pelo resistor de 20 ohms é 3 amperes. É isso.